Portugal lançou um decreto no final da última semana falando sobre contratação de médicos e enfermeiros estrangeiros. A gente vai falar um pouquinho sobre esse decreto, as condições, porque justamente logo que saiu a informação nos meios de comunicação, eu já compartilhei com vocês pelas redes sociais, como sempre aparece aqui, mas calma que não é tão simples assim. Justamente eu vou contextualizar a situação. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que vem acontecendo em Portugal. Primeiro, obviamente, assim como toda a Europa, Portugal é um país com uma população extremamente idosa comparada ao Brasil, à Argentina, à América Latina como um todo, e vem atravessando um momento bastante complicado nas últimas semanas, justamente por conta da terceira onda da pandemia. E justamente o sistema, desde a capacidade nos hospitais até os recursos humanos, não estão dando conta de conter a situação, e justamente por conta disso, uma das medidas que foi tomada foi justamente a decisão da contratação de médicos estrangeiros. E justamente quando essa informação começou a ser debatida nos grandes meios, isso gerou uma grande discussão justamente sobre o processo da contratação desses profissionais, né? Quais seriam as condições, como teria que ser, a Ordem de Médicos de Portugal, que seria o correspondente ao Conselho Federal de Medicina aqui de Portugal, falou que não poderia ser feita a contratação dos profissionais sem nenhum tipo de comprovativo de que eles realmente eram bons profissionais. Obviamente, super compreensível a preocupação, mas que se entendia que era assim necessário conseguir novos profissionais. Então, justamente quando saiu o decreto, eu não gravei o vídeo direto, primeiro porque eu estou em época de provas, segundo porque eu esperei sair as condições dessas contratações, porque quando eu publiquei a informação no meu Instagram, alguns de vocês vieram me mandar mensagem perguntando se eu sabia como é que fazia, porque a gente tem que entender outro ponto. Os voos entre o Brasil e Portugal estão suspensos até o dia 14 de fevereiro. Então esse é um outro ponto que a gente já vai falar também. E já antes de falar sobre as condições dessa contratação agora, se caso você quiser saber como fazer a validação do seu título aqui para Portugal, no modo tradicional, no modo normal, fora dessa loucura que a gente está vivendo, aqui em cima vai estar o card explicando certinho passo a passo como fazer. E se caso você quiser fazer a faculdade de medicina aqui em Portugal, existem algumas maneiras de se fazer, que obviamente é um pouquinho trabalhoso, mas se você quiser, também está aqui em cima nos cards para que você possa ver. O decreto prevê a contratação temporária de médicos e enfermeiros que tenham sido formados em universidades estrangeiras, fora da União Europeia, e que justamente possam comprovar certos requisitos. Existe uma componente teórica, que é a carga horária que tem o seu curso, mas de todo modo isso não afeta, no caso, os formados no Brasil, na Argentina, enfim, tanto para enfermagem quanto para medicina, esse não é o problema. Outros pontos que são importantes de destacar é que, obviamente, todas essas informações estão no box de descrição aqui embaixo, aqui, é que você precisa comprovar experiência profissional. E além disso, outro requisito é a prova de comunicação médica, que é um dos passos do processo de validação aqui em Portugal. Então, prioritariamente, vão ser contratados aquelas pessoas que já iniciaram o seu processo de revalidação aqui em Portugal. Eles vão temporariamente saltar alguns passos justamente para a contratação desses profissionais. Porém, já em uma das notícias que também está aqui embaixo no box de descrição, alguns médicos que estão fazendo o processo de revalidação e que têm essa possibilidade porque já fizeram esse primeiro passo, disseram que talvez não aceitem a proposta de trabalho por um ano, justamente porque é um contrato de um ano só e eles querem fazer a validação completa. Claramente, uma situação não implica na anulação da outra. Se a pessoa aceitar o contrato de um ano, de até um ano, melhor dizendo, pelo Sistema Nacional de Saúde português e quiser fazer a validação, acredito eu que não existe nenhum empecilho para uma coisa ou para outra. Obviamente, a gente tem que entender de que muitos desses processos estão atrasados por conta da pandemia nesse momento. Vale destacar-se também de que Portugal é um país pequeno. Portugal tem 10 milhões de habitantes e o número de profissionais que vão ser contratados vão ser proporcionalmente pequenos quando pensado, por exemplo, com um país do tamanho do Brasil. Vocês têm que entender de que Portugal como um todo é menor na população do que a cidade de São Paulo. Então, vão ser contratados inicialmente 160 profissionais justamente para ser distribuído por todo o território nacional aqui em Portugal. Ou seja, lá há 2, 3 dias atrás, quando foi divulgado, foi o grande furor em alguns grupos de brasileiros que estudaram, que já têm o título de médico, porque Portugal estava contratando médicos formados no exterior, mas existem algumas condições que esses profissionais precisam comprovar, que é justamente fazer a prova de comunicação médica, que é uma prova escrita e uma parte escrita e uma parte oral, comprovar experiência médica e justamente tem a situação dos voos, que é um ponto muito importante. Isso porque Portugal sabe que a maior parte dos médicos que poderiam ocupar essas vagas são médicos brasileiros. E como os voos estão cancelados entre Brasil e Portugal,
não se sabe ao certo como conseguir trazer esses profissionais para Portugal. Obviamente existe um ponto muito importante quando foi decretado o cancelamento dos voos entre Brasil e Portugal por conta das variantes que estão no Brasil e que está se tratando de conter aqui em Portugal, como a variante brasileira, é justamente a possibilidade de gerar um voo humanitário para poder trazer esses profissionais para Portugal. Não há nenhuma informação, a ministra de Estado, se eu não me engano, e a ministra de Saúde não responderam essa pergunta a um dos jornais que foi consultado, mas que muito provavelmente seja uma dessas alternativas para conseguir trazer, se caso não se conseguir por outra via. Resumidamente, obviamente, é uma medida para tratar de solucionar o problema atual aqui em Portugal, em que os hospitais estão extremamente colapsados, os médicos estão saturados e precisam de profissionais. Não é uma via de escape ou uma via mais fácil para poder fazer revalidação do seu título, porque é um número limitado de profissionais, é um contrato por tempo limitado. Então, se caso você quiser trabalhar aqui em Portugal, quiser vir para a Europa, quiser fazer a sua residência aqui na Europa, você vai ter que seguir o processo comum de validação. Se caso, e algumas pessoas me perguntaram isso, se caso a pessoa quiser dar entrada no processo de validação, dá para fazer agora, mesmo estando no Brasil? Sim, existe essa possibilidade, porque o início do processo se faz online. E nesse vídeo que está aqui em cima, que eu já falei para vocês, nos cards aqui em cima, clica ali no izinho que aparece aqui do lado dos cards, você pode ir lá ver como é que funciona o processo, tem justamente como que funciona a questão dos pagamentos, o valor da bolsa para os médicos residentes, tem tudo explicadinho, vai lá, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi uma notícia só nesse vídeo, mas eu achei interessante e importante para aquelas pessoas que talvez assistam aqui o canal e já tenham iniciado o seu processo de validação aqui para Portugal, porque, como eu falei, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que justamente estão nessa fase aí, de apresentar documentação, de fazer prova, de fazer a sua validação, e que talvez isso possa ser algo positivo para poder colaborar com Portugal nesse momento que tanto precisa, justamente com o colapso de tudo aqui na terceira onda da pandemia. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, comentem aqui embaixo, compartilhem com os amigos de vocês. Fiquem em casa e a gente se vê na semana que vem, se tudo correr bem.